Olá, olá você que está conosco mais uma vez. Este é o Pode Se Sentar e eu sou Jeane Silva. Um podcast para falar sobre longevidade e que idade, 60, 70, 80, pode se sentar, 70 ou 80, mas pode 40, 30. O importante é ser feliz em qualquer idade. Hoje eu vou bater um super papo com a Meire Brasil. É assistente social, atua aí em muitos projetos, pensando aí na violência doméstica. E Agosto Lilás, que é um mês que a gente para falar sobre conscientização contra a violência doméstica. Então é isso, melhor bate-papo não há. E hoje eu cumprimento nossa querida. Oi, Meire, tudo bem? Oi, Jeane, tudo bem? Como é que tá? Você faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, né? Que a gente proseia bastante, né? Vi projetos na internet, tem tudo isso para me contar hoje? Isso, estamos com alguns projetos, cursos, estou fazendo alguns cursos. Então a primeira coisa boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Meire, o que é, quando a gente fala M Brasil, né? A gente sabe que a consultoria, a Meire já esteve com a gente no podcast, acho que foi sobre palestras. O episódio 8, acho que é o 8, mas depois eu coloco aqui nos comentários aqui. Mas a Meire esteve aqui falando sobre as palestras, né? E aí eu pergunto para você primeiro, então vamos começar assim, ó. O que é a M Brasil? O que é de fato a M Brasil? Então, a M Brasil, ela é uma consultoria social, né? A gente faz alguns projetos, palestras, cursos, né? Então, fazemos diversas temáticas na área social e fazemos alguns projetos também. Então você hoje atua, né, com a Meire Brasil fazendo essas ações, essas palestras e esses projetos. O que é? Você quer falar alguma coisa? Por exemplo, assim, o curso hoje, o que você está fazendo de curso? Hoje a gente está com o curso de cuidador de pessoas idosas. Estamos em Guaianazes, realizando um desses cursos. Em setembro começa outro em Suzano e vai emendando um no outro. E, paralelamente, também temos um projeto que é um curso de prevenção, de conscientização para mulheres sobre violência doméstica, violência contra a mulher, que inclusive dia 7 agora já é a formatura. Dia 7? Isso. Esse é aquele lá, o das promotoras legais populares. Mulheres e sua voz. Olha que lindo. A gente podia agendar, né, um podcast com as meninas. Em algum momento a gente tem que E esse curso vai ter uma continuação, que é o Dona de Mim, que eu também vou estar fazendo algumas aulas dele. Ai, que igual legal. Eu faço das promotoras legais populares, também gravo aulas. Na verdade, você vai estar mediando essas, vai dar dano? Não, vou dar uma aula dele. Vai dar uma aula, Sim. E vai ser, mas é para mulheres de todos os lugares? Não. É assim, de todas as regiões ou tem um território específico? Não, nós temos o Brasil e fora do Brasil. Nós temos alunas... É online, então? É online. Nós temos alunas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas... acho que Rio Grande do Sul, temos em Portugal e em Londres. Que legal, que lindo, né? Então tem mulheres interessadas nesse assunto no mundo inteiro. O bom de ser online é isso, que consegue chegar em mais mulheres, né? E assim, algumas dessas mulheres, quando elas veem as nossas aulas, assistem às nossas aulas, elas começam a perceber que tem alguma coisa errada ali, que às vezes ela está sofrendo violência. E se esse curso fosse presencial, talvez essas mulheres não poderiam participar.
Olha, é verdade, né? É verdade, né? Quando você vê, né? A gente está falando de agosto, Lilás, né? Que é uma temática referenciada à violência doméstica. E você tem contato com mulheres que vivenciam isso o ano todo, né? Isso. É o ano todo, né? É o ano todo. Temos essa data do Agosto Lilás por conta da Maria da Penha, né? Mas é mais para ficar assim, focado mesmo, para focar. Mas a gente tem os projetos durante o ano todo, porque a violência doméstica ela não para, né? Perfeito, né? Então, é exatamente isso que eu queria ouvir dentro do contexto do agosto. Então, a gente tem sim o agosto Lilás para que todo mundo pare, né? Para falar sobre o assunto, para que dê visibilidade a esta campanha de conscientização, para que chegue em todos os lugares, em formas de palestras, em formas de curso, que chegue. Mas, porém, você tem um curso aí hoje que ultrapassa o mês de agosto e vai o ano todo fazendo, né? Sim. E assim, aí esse já acabou, vai ter a formatura agora dia 7. E quando é que pode ter informação novamente sobre ele? Então, geralmente no final de janeiro, começo de fevereiro, a gente começa com outro curso. Então, no próximo ano abre as inscrições? Abre as inscrições geralmente no final de janeiro, começo de fevereiro. Tá. Porque o curso sempre começa próximo do Dia Internacional da Mulher, que é em março, né? Perfeito! Então, vamos lá. Falando para a audiência, fica de olho nas redes sociais. A gente vai pôr as redes sociais da Meire aqui. Então, fica de olho exatamente, principalmente, no começo do ano, né? Isso. As inscrições para esse curso que vai começar aí ali por volta de março, que fala aí um pouco, né, do Dia Internacional da Mulher, e aí vocês aproveitam a temática. Então, tem curso. E as mulheres procuram bastante, Meire? Você falou que procura do mundo inteiro, né? Nós temos, nesse curso, a gente tem mais de 600 mulheres participando. Atuantes agora deste ano. Nossa, viva longa o projeto. E o interessante é que, assim, não precisa ter nenhuma formação. Tem mulheres que não sabem ler e escrever e participam. Elas precisam ser pessoas que querem aprender, que se dispõem a assistir às aulas uma vez por semana, e ali elas vão aprender sobre os seus direitos e repassar para outras mulheres que talvez não tenham a oportunidade de fazer o curso. Na verdade, vira uma grande comunidade, né? Isso. E a gente tem vários encontros, tem outros... Dentro do curso, a gente acaba tendo outros projetos, né? Então, tem projetos relacionados ao empoderamento feminino, a autoimagem, né? Então, a gente vai, cada uma, fazendo um trabalho ali. Tem trabalhos voltados para terapia, tá? Então, é sempre focado na mulher. Olha, então é assim, vamos pensar de forma integral que vocês enxergam essa mulher. Não enxerga ela só pelo viés da violência, porque ela já vive a violência, né? Às vezes a gente tem um projeto, a gente olha neste mês específico, olha para aquela mulher, coloca ela no lugar de que está vivendo a violência e às vezes ela vive a violência mais uma vez, né? Quando a gente bota ela nesse lugar. Aí vocês estão mostrando outras portas que podem se abrir além desse processo de violência. Ela sair disso para ir cuidar dela, para fazer a terapia, para, né, renovar o curso, ver novos caminhos. É isso? E o que a gente foca muito? É de reconhecer os primeiros sinais da violência, aqueles sinais mais sutis. Por quê? Quando você consegue ver os primeiros sinais, consegue intervir, não vai chegar numa violência extrema, que é a violência física e até a morte, né? Então, muitas das vezes, aquela mulher, ela tomando uma posição, se impondo, se empoderando, e uma das coisas que acontece muito é que a mulher, quando ela é muito dependente do homem, ela corre o risco maior de sofrer a violência doméstica. Então, quando a mulher tem
uma atividade financeira, independente de ser fora de casa ou em casa, mas que ela tenha uma atividade financeira e ela tem o empoderamento financeiro, o poder financeiro, esse homem, ele muitas das vezes, a maioria, tem um pouco mais de receio de continuar com uma violência a ponto de chegar à violência física, à violência extrema. Então, às vezes, até sofre uma violência, só que são essas violências mais sutis que a gente vai orientando como contornar, como mudar, como sair desse ciclo, né? Então... A pergunta é possível sair desse ciclo? Com ajuda é possível? Sozinha Sim, é mais difícil, não é? É possível, precisa de uma rede de apoio. Precisa de mais. Né? Então já vamos falar agora ali, ó. Você vai falar com a audiência, você vai olhar para aquela câmera e o que você diria sobre... Eu acho que fica essa pergunta mesmo. É possível sair uma mulher que esteja vivendo, né, em situação de violência doméstica? É possível sair? Fala para nossa audiência, como se ela estivesse fazendo, como se ela estivesse assistindo e falando assim: nossa, eu tô passando isso, será que eu consigo sair? O que você falaria para ela? Então, você que está sofrendo violência doméstica, ou às vezes está se sentindo incomodada por algumas atitudes do seu parceiro, você às vezes não sabe que é violência, mas às vezes é. E temos como sair dessa situação, sim. Você precisa de uma rede de apoio, de orientação, e você consegue. Não é rápido, não é fácil, tem as suas dificuldades, mas não existe nada melhor do que a sua paz, né? E a sua autonomia. Então, não levamos assim a ferro e fogo, não vamos obrigar a mulher a ir lá denunciar, mas vamos orientar o que fazer, né? E tem como sair, sim. Olha, Meire, uma vez, né, a gente... Em uma sala de aula, eu estava dando aula para uma outra temática, uma outra temática e surgiu esse assunto. E a gente estava entre 12 mulheres, 12 alunas na sala, 12, eu lembro como se fosse hoje. E aí surgiu o assunto de violência doméstica e aí a gente estava conversando sobre. E aí eu fiz uma pergunta, assim, né? Eu fiz a pergunta dentro do contexto. Eu falei, se eu perguntasse hoje para vocês quem é que sofreu violência, né? Com certeza que entre vocês haveriam, né? Então eu acredito 1, 2, 3. E aí eu não esqueço desse dia que uma levantou a mão, aí a outra levantou a mão. Aí elas levantaram a mão, as 12. As 12 levantaram a mão. E eu fiquei olhando assim, e aí, claro, eu tive que parar para acolher. A gente conversou, trouxe um pouquinho, né, do ciclo da violência na outra aula para bater um papo, mas aquilo me impactou. Que 12 mulheres numa aula, as 12 haviam sofrido algum tipo de violência, que não é só a física, né? A gente tem a violência psicológica, né? Então, financeira. Assim, aí pode complementar. Jeane, então, eu vou te falar o porquê. De cada 100 mulheres, apenas 10 não sofrem violência doméstica, violência contra a mulher. Né? E isso já está enraizado na nossa formação desde a época do descobrimento, né? Entre aspas, descobrimento do Brasil, né? Que acontece? A mulher sempre foi condicionada a obedecer, a fazer as vontades do homem. O homem sempre com poder sobre a mulher. E o ser humano, ele tem o seu fundo malzinho ali, né? Então, acaba que a maioria das mulheres sofrem violência doméstica porque vai passando o tempo, vai passando com a evolução. Então, o que nós queremos? Nós queremos mudar esse futuro, essa nova geração,
Porque a violência, ela é um ciclo. Uma criança que está dentro da casa, dentro de um lar, onde a mãe sofre uma violência doméstica, uma violência contra a mulher. A gente fala violência doméstica porque toda a violência é vivida dentro do lar, né? Então, ela não é só contra a mulher. A criança também é afetada com isso. E os dados mostram, pesquisas, que aquela criança que vive num lar de violência, ela vai replicar essa violência. Então, a maioria dos homens que vivem dentro de um lar de violência vai se tornar um homem violento, né? Pode replicar essa violência. Não é 100%, sim, né? Alguns, né? Você mesmo falou. Mas, assim, eu queria também só... Já me dá uma pergunta aí. Quando a gente fala de mulher, você fala... De 100, 10 que não sofrem, né? Isso? Mas quando fala 90 é um número muito alto, né? Isso? Mas assim, e em todas as classes? Porque dá a impressão que só a mulher, né, em situação de vulnerabilidade social, financeira, que sofre violência. Em todas as classes a violência acontece? Em todas as classes. Quando a gente fala de classe social, classe social, geralmente as classes social média, alta, é muito escondido, então passam pano porque não pode ficar sabendo, não pode cair na mídia, porque tem uma vida social envolvida, numa vida exatamente. A vida do Instagram, né? Isso. Se precisa se manter. Isso, mas de vez em quando a gente vê alguns aí que aparecem. E o que acontece? Quando você não combate essa violência a partir do início, aí chega na violência física e morte, que a gente vê muito aí na televisão, e a gente vê no dia a dia do nosso lado mesmo, que não é divulgado, porque a população em geral é difícil ser divulgado. Vai ser divulgado mais mesmo as pessoas, assim, que são conhecidas na mídia, né? Mas em toda a classe. E então, assim, a gente tá falando, quando a gente fala para mulher, a gente tá falando para qualquer mulher que sinta que está sofrendo violência, né? Sim. Ela não precisa sentir calada, ela não precisa ficar sozinha, ela pode buscar ajuda, né? Para que ela consiga ter força para sair. Senão ela não tem força sozinha. Isso. Porque é muito difícil e geralmente a mulher que sofre violência, ela é tida como louca, como desequilibrada, problemática, depressiva, neurótica. É assim que é rotulada essa mulher. E a gente pode pensar que ela não enxerga isso, né? Ela não enxerga. Ela não consegue enxergar. Então, as violências sutis precisa ser orientada, porque ela não enxerga essas violências sutis. As violências sutis, que eu digo, desde o início, aquele ciúme obsessivo, compulsivo, o não poder usar uma roupa, o não poder passar um batom, o não poder ir na casa de uma amiga ou conversar ou trabalhar. Isso é violência. Na verdade, fica meio que disfarçado. Eu ia falar para você dar alguns exemplos, dentre outras, né? Mas assim, olha que interessante. Não passa esse batom, não. Esse batom não ficou bem em você. Mas qual fica? Não, fica sem. Você é linda sem precisar usar batom. Né? Exatamente. Essa roupa, né? Essa roupa que você tá usando. Essa roupa não é de mulher casada. Né? E vai minando a pessoa, né? Vai minando a mulher. Uma mulher casada não usa batom vermelho, né? Que o meu batom eu vi hoje de uma pessoa, né? Comentando, uma mulher, que ela comentou que ela foi fazer um evento e o marido perguntou, né? Que falou que ela... Eu vi ela, achei ela bem bonita mesmo. Eu falei, nossa, você cortou o cabelo? Ela falou, cortei. Eu já ouvi hoje que eu tô indo muito arrumada pro curso. Né? Então, essas pequenas violências. Pro curso, pro trabalho, né? Chegou 5 minutos atrasada, o que você tava fazendo, com quem você tava, né?
Eu queria te perguntar sobre isso. E a mulher que trabalha fora? Porque a gente está falando de uma violência que parece que consegue ficar escondida lá, né? Ela nem consegue trabalhar fora. E essa mulher? Hoje a gente tem muitas mulheres trabalhando fora, né? Em diversas posições. Se discute isso em ambiente de trabalho hoje? Como é que a gente... Eu sei que você já fez alguma atuação, você tem uma atuação sobre isso, né? Sim. Mas quando a gente pensa sobre essas mulheres que saem de casa para trabalhar e às vezes chega mancando, chega com machucado, falta 2 dias... Com muita maquiagem. Quem que assessora essa mulher? A mulher que trabalha, quem é que assessora essa mulher? Então, na empresa, deveria ser o RH e a parte de gestão social, né? Assistente social, psicólogo, né? Para assessorar essa mulher. Mas muitos deles não têm um treinamento prático, não tem uma vivência ali com a violência. Porque na M Brasil você orienta sobre isso? Você tem alguma orientação sobre isso? Tenho. Eu tenho um programa que é para empresas, né? Que é para orientar os líderes a perceber esses sinais, esses pequenos sinais de violência doméstica, para estar intervindo, orientando, encaminhando essa mulher para um equipamento social, onde ela terá o apoio necessário para sair da violência, né? Porque a mulher, quando ela sofre violência, a violência não vai ficar em casa quando ela vai trabalhar. A violência vai junto com ela, vai os traumas, o medo, a dor. E aí, muitas vezes, ela acaba faltando no emprego, porque... às vezes tem a violência física, a violência emocional, às vezes ela não consegue dormir, e aí atrapalha no rendimento também do serviço da empresa. E quando a gente apoia essa mulher dentro da empresa, a gente aumenta a produção da empresa, aumenta o tempo, a permanência. Os dados mostram que cerca de 22% do aumento da permanência dessas mulheres no trabalho, né? Aumento da produtividade. E quando esse aumento da permanência no trabalho é muito bom para a empresa, porque os custos com a própria contratação. Com a contratação, né? com a rescisão de contrato, esse é muito grande, né? Então, quando a empresa apoia essa mulher, ela diminui esses custos. O custo é mais alto, 4 vezes mais alto do que apoiar essa mulher. Nossa! Tá? Porque às vezes você acaba perdendo essa mulher, essa profissional, né? Ninguém percebe. Porque eu vim do corporativo, né? Trabalhei, acho que uns 15 anos no corporativo, acho que isso. E quando eu vejo você falando sobre isso, eu me remete a muitas mulheres que sei que depois a gente descobriu que estava passando esses processos de violência doméstica, mas que durante o trabalho já deram sinais, né? Elas chegavam às vezes mais tristes, mais isoladas, elas atrasavam, às vezes a pessoa nunca faltava, assim, ou chegava até machucada, né? E falava assim, machuquei. Bati no armário, caí da escada. Lembro de uma que teve em casa um processo que ela caiu, e tem realmente alguns acidentes domésticos, mas esse caso, assim, é muito específico, que ela caiu, aí machucou a perna. E aí, depois, passado um tempo, ela separou dele, né? Aí ela contou que ela tinha apanhado dele pra gente. Foi bem doído, porque a gente, enquanto trabalhadoras, talvez não percebemos, né? O quanto ela já estava sofrendo, né? Enquanto tá sofrendo. E eu lembro, você tá falando que na M Brasil você tem um projeto que pode assessorar a empresa sobre isso. Eu penso na importância que isso tem. Porque às vezes eu tô lá correndo, a gente trabalhando, e do meu lado tem alguma amiga aqui, né? Uma colega de trabalho sofrendo violência doméstica. Que apanhou ontem, ou não dormiu, aí vai ficar mais lenta no trabalho, né? Imagina.
A mulher tem que ser apoiada. Eu acho que esse projeto que você está falando, ele deveria existir em todos... Qual o nome desse? Tem algum nome específico esse projeto? Mulheres Seguras, Empresas Fortes. Olha que nome bonito, né? Ele precisa estar em todas as empresas. Precisa virar uma lei, né? Uma lei que todas as empresas deveriam, né? Olhar para essa mulher, até porque o empresário ganha, né? Quando ela tá bem, ele ganha. E às vezes perde até uma boa profissional, né? Porque não é só um projeto social. Ele também é bom para a empresa, né? Sim. Porque melhora as condições da empresa, as condições de vida da mulher e as condições da empresa. Né? Então, um sinal bem sutil que acontece muito é a mulher acaba diminuindo a produtividade porque ela fica o tempo inteiro olhando o celular. Por quê? Porque ela tem que responder onde ela tá. Onde você tá, o que você tá fazendo. Então, se ela não responde, quando chega em casa, ela vai ter sérios problemas, às vezes violência, né? Então, isso atrapalha na produção. Você sabe que você tocou num tema sensível. Eu trabalhei com uma amiga, né? Com uma colega de trabalho, né? Que ela também, a mesma situação. Às vezes a gente estava no ambiente de trabalho, ela falava assim pra gente, eu tenho que correr, porque ela almoçava correndo. Por quê? Porque eu tenho que ligar pra ele. Aí eu falei, não, mas você liga depois. Não, eu tenho que ligar, que ele tem que ver que eu tô almoçando. Na verdade, ele controla, né, o tempo do almoço dela, né? E a gente nem... É que passa do amor, né? Passa do amor pra controle. E é uma linha muito tênue, né? É como se a mulher fosse uma propriedade. Né? Porque, assim, é óbvio que ninguém gosta de ser dispensado, ser largado, né? Sim, entre aspas. Sim. Mas nós temos que entender que a vida é assim, né? Então, vamos lá, Meire. M Brasil atua com a situação de violência doméstica, com alguns projetos que você trouxe, né? Você trabalha com as associações, você está fazendo um curso de cuidador de pessoa idosa, você, na verdade, atua em outras associações, em parceria com outras associações. Curso de pessoa idosa, tem esse das promotoras legais, vai começar mais um novo projeto. Quantos projetos, né, Meire? Tem bastante. Projetos, bastante. Né? E eu queria perguntar assim, para esse semestre, tem algo que as pessoas possam se inscrever ou te procurar? O que você está planejando agora para esse semestre? Tem algo? Então, segundo semestre já passou até o segundo, porque julho já acabou, nós já estamos em agosto, né? Com o que resta do ano, agosto, setembro, outubro, novembro, que normalmente vai até novembro os projetos. Você tem alguma coisa que você quer comentar? Então, tem o curso, né, de cuidador de pessoas idosas, que está com inscrição aberta. Esse é da minha consultoria, com parceria com a Mulheres e Sua Voz, né? E a gente vai fazer esse curso em Suzano. Aí temos o Dona de Mim, que é um curso também para empoderamento feminino, deixando bem claro que não é contra os homens, não somos contra o casamento. Nós, na realidade, tentamos preservar o casamento e o relacionamento entre duas pessoas, né? Então, tem esse curso e... até o final do ano eu vou estar fazendo mais um projeto que é o Café com Propósito Mulheres. Que já vem acontecendo, já, né? Vou fazer mais um encontro. Você vai fazer mais um encontro agora, mas ele já vem acontecendo, sim, não é isso? Tá. Meire, e você, enquanto mulher, assim, quando a gente pensa nessas mulheres, assim, a gente falou da violência doméstica em si, mas assim, em mulher, que é uma mulher que trabalha, que se formou aí, né, em serviço social, atua também na área da saúde, tem tantos projetos aí, como é que você dá conta de tudo isso aí? Como é que você consegue dar conta? A gente vai tentando e vai levando, e porque eu
Eu não gosto de ficar muito parada. Eu sinto que estou perdendo meu dia. Eu vi que você falou dona de mim, né? Dona de mim. O que você faz para cuidar de você? Você tem alguma dica para dar aqui para nós? O que você faz? Tenho. Olha, Jane, eu já estive muito largada, viu? Já teve uma época que eu fiquei muito largada. Mas aí eu falei, não, tenho que voltar, fazer algo por mim. E eu faço... O que eu faço? Eu faço pilates, que eu gosto muito de fazer pilates. Faço pilates 3 vezes por semana. Eu faço caminhada, porque eu não posso correr, né? Tenho um problema no joelho, eu não posso correr, mas eu amo fazer caminhada. Ai, caminhada é tudo de bom, eu tenho os encontros com os amigos, vou pra... Então já vamos fazer assim, ó. A dica dela não é nem pra você que tá assistindo, é pra mim, né? Então, o que você diria pra mim, né? O que você diria pra mim, pra eu, aos 50, voltar a cuidar da minha saúde, ou cuidar um pouquinho mais de mim? O que você diria pra mim? Eu sou meia suspeita de falar, né? Mas eu... O que você faz? Vou falar, Jane faz pilates. Pilates, olha. Pilates é bom, Meire? Pilates é ótimo. Você começou faz tempo? Eu comecei o ano passado, parei na metade do ano e voltei agora esse ano. Olha. Ele, além de ser muito bom para as articulações, para o corpo, ele também é ótimo para a mente. Toda mulher... É claro que tem seus afazeres, tem seus filhos, sua família, o trabalho, mas não pode esquecer de si. Meire, o que você diria, assim, como dica, né? Você é uma mulher aí, ó, cheia de projetos, atuante, né? Atuante, querendo ainda auxiliar outras mulheres. Qual é o segredo que você diria aí para elas cuidarem de si? Fala com a nossa audiência. Tudo tem que ser dosado. Você pode ter seus afazeres domésticos, seu emprego, cuidar da família, dos filhos, mas tem que ter um momento para você. Faça algo que te faz feliz. Se é uma caminhada, se é ir ao cinema... ir no parque, mas faça algo que te faz feliz, que te faz bem. Porque a gente não pode somente viver para o outro. Temos que ter o nosso tempo. E eu sou meia suspeita de falar, né? Eu digo, faça pilates, porque eu amo. Né, Jane? Olha, sobre o Pilates, ela tava puxando para mim, porque eu falei para me dar uma dica, né? Me dar uma dica. Eu sou uma mulher que acabei de 50. Eu tô vivendo todas as dificuldades da menopausa. É até uma temática para conversar aqui. Se você quer sobre menopausa, me chama pra gente poder sentar e bater um papo sobre esse assunto. Mas assim, eu queria lembrar sobre o Pilates, eu morro de vontade de fazer. Eu tenho um ótimo profissional para indicar, que é o pessoal da Personal Pilates Studio, que é o Jefferson e a Van, né, que estão lá à frente. Só que é Santo André, né? Então, eu vou achar alguém igual eles aqui também na região para fazer. Eu tenho uma dica. Pode dar dica. Aqui na Zona Leste. Onde tem? A Clau Físio é um centro físico, é uma fisioterapeuta, são profissionais maravilhosos. Onde eu faço fica, lá. Meire? Fica na Ponte Rasa. Olha, pertinho, né? Pertinho. Faço. Olha, então, é lá que você faz? Então, manda um abraço para ela lá. Manda um abraço. Oi, Clau. Oi, Ju. A Ju me aguenta porque eu encho o saco dela. Mas você tá lá, vai tá Tô lá. lá, adoro. E assim, o que você melhorou? Você acha que você melhorou assim? Se a gente for bater um papo prosa mesmo, o que você melhorou? Eu tenho alguns problemas articulares devido à minha profissão na enfermagem, tá? Sim. Eu já tenho mais de 20 anos na enfermagem, então, assim, de tanto carregar peso, né? Eu tenho alguns problemas articulares. Eu tenho desgaste na cervical, eu tenho hérnia na lombar, eu tenho desgaste no quadril, desgaste no ombro e no joelho. E tá aí de pé fazendo tudo isso aí. Eu tava muito ruim. Eu não aguentava ficar meia hora sentada. E com o Pilates ajudou? Muito. Quando eu não vou, se eu ficar uma semana sem ir, eu sinto muita falta. Ô, Meire, e quais os benefícios mais, assim? Então, você falou que ficou
Ficou mais elástica, é isso? Mais flexível? Olha que já tô, porque eu tô meio enferrujada já. Então, você, o que mais? O que mais te ajudou, assim? Então, assim, ele ajuda também na perda de peso, porque se você alinha com uma dieta balanceada, uma dieta certinha, e faz o Pilates pelo menos 3 vezes por semana, ele ajuda na diminuição do peso, aumenta... a massa muscular, né? Então, por isso é tão importante para pessoas idosas. Olha, que interessante. Por conta de que o idoso pode ter sarcopenia, que é a diminuição da musculatura, e isso causa morte mais rápida. Olha, outro papo, né? Pra mim falar da pessoa idosa. E quais... Meire, e quanto a futuro, né? Você falou já o que você está fazendo, eu trouxe até o Pilates, eu vou me inspirar na Meire. Meire, o que você pensa de futuro? O que tem novidades vindo aí? Então, tem algumas novidades, alguns projetos ali no forno para sair. Então, me procurem lá nas redes sociais, me sigam, importante. Que logo vai estar sendo colocado lá. Perfeito, a gente vai pôr as redes sociais, mas de qualquer maneira eu vou abrir o espaço para você falar, tá? Meire, eu queria agradecer você hoje, né? Hoje a gente esteve juntas de manhã, a gente teve um super sarau de manhã. Hoje foi foi um café com poesia. E a gente teve a grata felicidade de receber o pessoal da equipe da Fundação Fenômenos, hoje de manhã, que vieram gravar as poetas no sarau. Foi uma manhã linda, a Meire esteve conosco lá, né, Meire? Foi linda, Vesdó? Foi muito lindo, maravilhoso. Eu quero mandar um abraço para todo mundo da Fundação Fenômenos. Queria também agradecer a sua presença lá com a gente hoje. Queria presentear você, né? Esse daqui é um presentinho simbólico aí pra gente pensar nesse dia lindo que a gente viveu. Sarau 70 mais. Olha que lindo! Olha lá, do sarau, tá? É uma caneca personalizada mesmo, pensando aí, ó lá. Fundação Fenômenos. Isso. Lindo, obrigado. Representando esse encontro de hoje. Muito obrigado. Tá. Muito lindo, né? Gratidão por você estar conosco. Obrigado. E que venham muitos outros saraus, né? Você gostou? Gostei. É muito legal ver essas pessoas escrevendo livros, né? Depois dos 60, 70, 80, verdade, né? 80. E você sabe que a gente fez um evento essa semana? Esse foi um mês que a gente circulou com as idosas do sarau, e a gente fez um evento no Itaim Bibi, em Pinheiros, e aí terça-feira a gente saiu com elas, e aí a gente encontrou uma idosa lá que estava conversando com a gente, batendo papo, cantou, fiquei muito feliz de conhecê-la. 90 anos, ela estava lá fazendo exatamente Pilates, eles têm um grupo de Pilates lá na biblioteca. Quero mandar um abraço para a biblioteca Alceu Amoroso Lima, e tem um grupo de Pilates lá, 60 mais. Elas, antes da biblioteca abrir, elas utilizam um espaço, e eu conheci algumas idosas de 90 anos lá fazendo a ação. Então, um abraço a todos vocês. Já vou ampliar o abraço, queria mandar um abraço também para Raimundo de Menezes, que a gente passa o sarau para a biblioteca Raimundo de Menezes, o sarau passou por lá também, foi lindo. E também para a biblioteca Anne Frank. Gente, um abraço para o grupo Alto Astral, tem um grupo de idosas que frequenta a biblioteca, e todos esses grupos Vida Longa, que as pessoas idosas ocupem seus espaços em todos os lugares, e na cultura também, que façam o espaço da biblioteca o seu espaço de pertencimento também. A biblioteca é de todos nós, não é isso? Então, Meire, a gente está caminhando para o final, mas assim, olha, e sobre as palestras? A última vez que a Meire esteve aqui, a gente bateu um papo sobre palestras. A Meire é palestrante temática, né? Principalmente atuante na área da assistência social. E aí, a gente está chegando exatamente nesse mês, né? A gente falou um pouquinho da violência contra a pessoa idosa no mês agora de junho, né? E agora em agosto a gente fala da violência doméstica. Então, assim, como é que tá as palestras? É uma das palestras que você oferta? Sim, eu oferto todas as temáticas na área social. Agora, em agosto, a gente começa com as temáticas da violência contra a mulher
Já tem algumas palestras previstas, né? Em serviços de assistência social, em algumas organizações sociais. Mas se quiserem te procurar, pode procurar. Pode me procurar nas minhas redes. Se você quer levar uma palestra para sua organização social, para sua empresa, para o seu serviço de assistência social, você pode estar me procurando, passando a temática e a gente pode estar conversando. Ô Meire, outra vez também, eu até vi que você postou que você fez, também você falou que faz uma palestra que é uma palestra temática personalizada e meio cristão, é isso? Sim, nós temos a palestra para instituições religiosas, né? É personalizada conforme a instituição, mas voltada para a violência contra a mulher. Olha, então se você tem interesse e agora tá para antes que ela pare a agenda, né? Quiser trazer, né, uma fala sobre este assunto com quem entende que é o que é importante, né? Convida aqui a Meire Brasil, né, Meire? Ela vai passar as redes sociais dela. Mas eu tenho mais uma fala. A Meire, essa mulher multiplural, e ela foi uma das professoras do curso de TEA, né? Conosco, né? Isso. O curso de cuidador infantil com foco em TEA, que a gente realizou junto ao Movimento de Moradia Leste 2, aqui de São Miguel Paulista. Um abraço para o Neto, para o Zapata, para todo mundo lá, para a Ana, né, que trouxeram essa ação tão importante aqui para a população e comunidade aqui do território. E a Meire, ela é uma das atuantes aí defendendo essa causa da inclusão, principalmente da pessoa autista, né? Na verdade, a gente fez um curso pensado na criança, mas a gente tem a criança, o adolescente, o idoso autista. Então, eu já queria agradecer, né, Meire, mais uma vez, né? É um curso tão importante, né? Bora fazer, a gente precisa fazer outro. Se você tiver interesse em procurar a gente para desenvolver esse curso na sua associação, entre em contato aqui nas redes sociais. Esse é um dos cursos mais importantes que a gente vem realizando, né, em termos de inclusão social, inclusão da pessoa autista em todos os lugares. Meire, então a gente está caminhando para o fechamento. Queria saber se você quer deixar um abraço para alguém, mandar um oi, ou já pode passar as suas redes sociais. Sim, eu mandar um abraço para todos que estão me assistindo, para as pessoas que estão me chamando, me contratando, e deixar aqui as minhas redes sociais, que é o @mbrasilsocial e o @brasilmeire. E tem um WhatsApp também, que está lá no M Brasil Social, lá no link da bio. Olha, Meire, agradeço sua presença mais uma vez. E tinha mais assunto, hein? Tinha mais assunto para prosear. A gente fala assim, Meire, vamos fechar a temática, vamos falar sobre isso. A gente fala de tudo. De tudo. Não tem jeito. A Meire, mais do que uma profissional, é uma grande amiga. E se você tem uma amiga que manda áudios para vocês, assim, tipo podcast no WhatsApp, é a Meire. A Meire, ela manda áudios. Você gosta de receber áudio grande? Você gosta de receber áudio grande? Ninguém gosta, Jeane, ninguém gosta, João, áudio grande? Vocês enviam? 2x, vai rapidinho. É em 2x? Meire, aprendi. Agora eu aprendi. Eu já falo assim, na hora que eu for fazer algo que vai demandar bastante tempo, eu vou ouvir o que a Meire. Mas é vários assuntos, é um podcast no WhatsApp. Gente, eu queria agradecer. Vocês estão assistindo com a gente. Queria agradecer a Isa, o João que está aqui com a gente no SampaCast. Lembrando, a gente está aqui pela The Sampa. Se vocês quiserem saber como é que usa aqui o espaço, vão lá no site, deem uma olhadinha lá, como faz para utilizar. Aqui um espaço lindo, olha que legal, né? Eu adoro, acho lindo aqui, né? E tragam a sua ideia, desenvolvam o seu podcast aqui. A gente vem desenvolvendo esse bate-papo. Vamos ter novidades. Em breve a gente vai falar um pouquinho do Instituto Continuar, que está chegando aqui em São Miguel, de São Miguel para o mundo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E você só vai saber se você acompanhar o Pode Se Sentar, um podcast para a gente fazer aquela prosa boa e para todas as idades. Então, siga as redes sociais do podcast e também, se quiser saber como apoiar o nosso podcast, ou quiser vir aqui sentar comigo aqui para fazer essa prosa boa, me procure nas redes sociais. Eu sou Jeane Silva, agradeço e só deixo um recado. Até o próximo
pode se sentar. É isso.